Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos, que a graça do nosso Senhor continue com vocês, amém? Amém. Enquanto a gente abre a nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, acessa a nossa Bíblia, eu quero dizer que no aplicativo também você pode fazer o download da Bíblia e acessar a Bíblia pelo aplicativo. Nós vamos ler o capítulo 2, quase que inteiro, no livro de Ruth. Nós estamos lendo e falando sobre o livro de Ruth, que se divide em 4 partes, os 4 capítulos praticamente, e por isso nós vamos ler o capítulo todo. Ruth, capítulo 2, na semana passada nós falamos sobre o capítulo 1, o capítulo que fala sobre o sofrimento, e nós vamos ver agora o capítulo 2, continuando a nossa jornada no livro de Ruth. Diz assim a palavra de Deus, Ruth capítulo 2, a partir do verso 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: cantaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ele se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ele comeu o pão e molhou. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, são quase 20 quilos, carregou para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido, quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal
e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Vamos ler até aqui. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse culto, por essa palavra. Tantas coisas já foram ditas ao nosso coração, através da condução, através do louvor, através do salmo que foi lido, e nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando com a sua palavra, pelo sopro do seu Espírito, que ela possa ser transformadora e resgatadora das nossas vidas, para uma vida de fato de alegria, de comunhão e de amor e de paz. É isso que nós te pedimos. Amém. Bom, nós estamos, como eu disse, refletindo no livro de Ruth, e se você não esteve aqui domingo passado e ainda não viu a pregação, eu aconselho que veja, justamente porque o livro narra uma progressão de uma história, e eu disse de uma história de uma família comum, uma história de muitos milagres, mas milagres que não são esses milagres sobrenaturais. É um livro que fala justamente sobre duas mulheres, praticamente, e sobre a família dessas mulheres, e que tem como protagonista Ruth, que aparece melhor, inclusive, a partir desse capítulo 2. E para recapitular, somente, para a gente entender o contexto desse capítulo 2, a gente viu na semana passada que a família de Noemi, sogra de Ruth, ela está na cidade de Belém, e ela sai da casa do pão, o que significa Belém, porque Belém passa por um período de fome, veio fome sobre aquela cidade de Belém, no território de Israel, e Elimeleque, que era casado com Noemi, achou por bem sair da sua cidade e ir para uma terra, a terra dos Moabitas, em outro país, para refazer, então, reconstruir a sua história. E uma tragédia, então, acomete essa família, porque o Elimeleque morre, e depois de um tempo, seus filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e depois de algum tempo, essas mulheres não têm filhos, e os maridos, os filhos de Noemi, também morrem. E Noemi, que era então, e significa essa força do seu nome, alegre, abençoada, se percebe agora amargurada, sozinha e castigada por Deus. Ela perde os seus 2 filhos, mas ela ganha 2 noras, e elas juntas resolvem voltar para Belém, porque ouviram dizer que na terra de Belém a fome já havia passado, e no meio do caminho, então, Noemi para e diz para suas noras: voltem para Moabe, a terra de vocês, porque elas poderiam justamente reconstruir a vida delas, poderiam se casar, arranjar um outro marido. Orfa, elas choram, a narrativa diz, choram, oram juntas. Orfa, uma das noras, volta, e Ruth diz: não, eu vou ficar, vou te acompanhar. E inclusive diz, aquele que é um dos versos mais bonitos da Bíblia: onde você for eu irei, a sua casa será a minha casa, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E o capítulo 2, que nós acabamos de ler, começa então com um retorno dessas 2 mulheres, uma nativa da terra de Israel, de Belém, a Noemi, e uma estrangeira, que é a Ruth, a moabita. E voltando para Belém, elas têm a esperança justamente de refazerem a sua vida. Elas voltam exatamente no momento que o povo está festejando a colheita do trigo, da cevada. Os momentos de colheita em uma sociedade agrícola era um momento de grande festa, era um momento inclusive de grande festa religiosa, porque eles agradeciam a Deus justamente pelo fruto da terra. Havia essa ideia de que Deus está nos abençoando nessa estação novamente. Deus não se esqueceu da gente. Então vocês vejam, a gente tem 2 mulheres que voltam fracas, doídas, sofridas, cheias de luto, enquanto todo mundo faz festa.
Esse é o contexto do capítulo 2. E eu disse aqui na semana passada, e gostaria de repetir, que uma das coisas mais estranhas, quando a gente atravessa o luto, é a gente perceber que o mundo não para. O mundo não para o nosso luto. O sol não deixa de nascer. As pessoas em nosso entorno não param de rir, de contar piadas sobre a vida. As pessoas não param de sonhar os seus sonhos, festas, celebrações, elas acontecem. E o nosso mundo existencial, que parece que ruiu, é rodeado de um mundo que não para nos consolar. E a verdade é que por mais que a gente se sinta, sabe, uma peça equivocada num quebra-cabeça, sabe, uma peça que não se encaixa na hora do luto, a verdade é que a gente precisa que o mundo continue a funcionar do jeito que ele funciona. Porque se o mundo parar quando a gente faz luto, o mundo ele acaba ruindo, ou acabaria ruindo, juntamente conosco. Então é bom que mesmo durante nosso período de sofrimento e tristeza, o mundo continue a se movimentar, que o povo que tenha que fazer festa, que ele faça festa, porque no meio do luto, é esse movimento do mundo que não para, que traz a gente aos poucos de volta para a vida. E eu fico imaginando então aqui a Noemi e a Ruth, né? Voltando para uma cidade em festa, pobres, sofridas, carregando no rosto e no corpo as marcas dessa condição que elas viveram e tendo que reaprender novamente, Noemi na sua cidade de origem, Ruth uma estrangeira, tentando encontrar fiapos de esperança para refazerem a sua história. Noemi era mais velha, a sogra, Ruth a mais nova, a nora, e no meio daquela festa na cidade de Belém, Ruth, que era a mais moça, a mais forte, ela resolve então se levantar no meio do seu luto. É isso que o texto diz. Ela olha para sua sogra e diz assim: eu acho que eu vou para o campo tentar pegar umas espigas. E é mais ou menos isso que a gente tenta fazer quando a gente está atravessando o período de luto. No luto, a gente precisa, por vezes, lutar. E essa é uma frase muito singela, que passa, às vezes, desapercebida, que a gente pode até tratar como uma maneira, assim, ou uma atitude despretensiosa. Mas só quem atravessa o luto, só quem atravessa o sofrimento, sabe a força necessária para dizer uma frase ou para ter uma ação para que possa de fato mudar a sua realidade ou a sua história. O que muitas vezes para a gente parece, sabe, trivial, sabe, simples demais, coisas do dia a dia, para algumas pessoas que estão enfrentando o caos, o sofrimento, esse é um grande desafio. A gente nunca deve subestimar a fala de ninguém, porque a gente não faz ideia, às vezes, da força, ou a força que uma pessoa faz para falar alguma coisa que para a gente pode ser considerado trivial, fácil, sabe? Eu aprendi isso algumas vezes. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de morar fora, mas muita gente que vai morar fora, depois de um tempo, passa por um período difícil. E eu me lembro, certa vez, de um amigo que depois de ter passado a curiosidade do conhecimento de um novo lugar, etc., ele precisava se assentar numa cultura diferente, e ele não conseguia sair do sofá, levantar do sofá. E foram momentos em que a gente o visitava e que a gente conversava com ele, e ele me disse uma coisa interessante. Depois que ele passou por essa fase, conseguiu se levantar e retomar sua vida, ele disse assim: André, eu nunca pensei que ia fazer uma oração igual algumas que eu fiz nesse momento. Às vezes eu agradecia a Deus porque eu tinha forças para escovar meu dente e tomar meu café. Coisas que para a gente parecem triviais,
mas que demandam das pessoas que estão passando por certo período de sofrimento uma força descomunal, sabe? Obrigado, Senhor, porque eu consegui escovar meus dentes e tomar meu café sozinho. Eu consegui me levantar sem a ajuda das pessoas, sabe? Às vezes o que para a gente é de fato trivial, não é necessariamente para a pessoa que está do nosso lado. E essa, então, é uma história, ou o capítulo 2, é um capítulo de resistência, é um capítulo de perseverança, é um capítulo justamente de renovação de forças diante de todo o sofrimento que foi vivido. É um período de resistência mesmo, o período do luto, o período do sofrimento, o período da reconstrução da vida. Eu me lembro que perto de Montpellier, onde eu morava, existia uma cidade histórica murada, chamava Aigues-Mortes, Águas Mortas. E ali ficou conhecido porque antigamente era um palácio de férias do rei da França, mas depois, na perseguição religiosa, virou uma prisão de mulheres, esposas de protestantes, né? Porque a gente tem isso. A religião não só persegue os de fora, mas às vezes persegue os próprios de dentro. Então era a perseguição religiosa entre cristãos, católicos e protestantes. E em algum momento da história da França, o catolicismo perseguiu o protestantismo. E todos os protestantes então se escondiam em florestas. E algumas crianças eram retiradas das famílias. E nesse lugar específico, os homens foram separados de suas mulheres, foram jogados como escravos para remar em barcos, enquanto as mulheres ficaram mais ou menos 32 anos presas nessa prisão. E o símbolo dessas mulheres que ficaram ali presas se chama Marie Durand, uma mulher que incentivou, diz a história, todas as mulheres a acordarem todo dia e tirarem forças justamente para fazer o básico, para não entregarem a sua vida. E eu tenho até um chaveirinho, assim, porque essa história é muito tocante quando você vai visitar o lugar, porque existe uma pedra onde está escrito resistir, né? Como se para ficar vivo é preciso resistir, é preciso perseverar. E diz a história que ela escreve nessa pedra, dia após dia, para incentivar as suas amigas durante mais de 30 anos, com a unha, numa pedra. E essa pedra está lá, né? Então é um lugar muito simbólico. E esse capítulo de Ruth, Noemi, o capítulo 2 do livro de Ruth, é uma história de resistência, é uma história de perseverança, é uma história que mostra para a gente que para sobreviver a alguns acontecimentos que a gente passa, a gente precisa resistir para continuar existindo. Então, a gente tem essa família de duas mulheres agora, onde uma diz à outra, eu vou lá colher algumas espigas no campo. E só um parêntese também aqui, porque se você desconhece o contexto sociopolítico do Israel antigo, quando a Ruth diz assim para Noemi, olha, eu estou indo lá pegar umas espigas, ela não está dizendo assim, olha, eu estou indo lá procurar uma esmola. Ela não está dizendo, eu estou indo lá ver se alguém me ajuda por aí na rua, se compadece e tem misericórdia de mim. Ela não está dizendo isso. O que ela está dizendo, ou na verdade o que ela está fazendo, é se fazendo de uma lei justa, de um Deus que pensa em todos, sobretudo nos menos favorecidos de uma sociedade. Porque Israel, na lei de Moisés, né, essa lei que conduzia todo o povo de Israel, ela foi desenhada considerando aqueles que eram desfavorecidos na sociedade. E naquele tempo, os desfavorecidos, eles eram representados pela viúva, pelo órfão, pelo necessitado, pobre, miserável, que não tinha nada para pôr na mesa, e pelo estrangeiro.
Esses eram as quatro representações dos desfavorecidos na terra de Israel. E a lei de Moisés dava à viúva, ao órfão, ao necessitado e ao estrangeiro a possibilidade de entrar naqueles campos e colherem os produtos daquela terra. Só que, obviamente, isso feito dentro de uma ordem. Eles não poderiam chegar em qualquer propriedade e pegar tudo aquilo que eles achassem. Não, eles respeitavam todo um protocolo que existia ali naquela época. Mas antes de falar sobre o protocolo, a Ruth, quando diz, eu vou sair, ela sai imbuída da certeza, e isso é muito lindo no texto bíblico e no nosso Deus, ela sai imbuída da certeza de que ainda que ela fosse uma estrangeira, que ela estivesse em terra estranha, naquela terra haviam leis justas que garantiam o direito de todos. Garantindo o direito de todos. E eu acho que isso é muito lindo. Bendito seja o nosso Deus, que inspira pessoas, que inspira famílias, que inspira leis, às vezes, sociedades, fraternidades, que respeitam o princípio de que todos precisam ter os seus direitos garantidos. Garantidos. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas você pode levar para o seu micro-mundo, para a sua família, por exemplo. Se você constrói uma família em que leis não são escritas no papel, mas que aparecem regras, toda família tem as suas regras, como modelos que conduzem a sua família, e nessas leis, algum personagem dessa família não tem direito a algo, existe aí um problema. Existe aí um problema. E definitivamente Deus não está nesse projeto que foi desenhado. Eu estou dizendo que se alguém no ambiente em que você vive não tem direitos, não tem direito à fala, não tem direito a espaços, não tem direito ao acolhimento, se alguém é privado de direitos essenciais, tem algum problema na forma como você constrói esse negócio que você está chamando de família. Porque quando a gente olha para as leis do Antigo e também do Novo Testamento, a gente se depara com o fato que existe de que Deus pensa em todos e garante o direito de todos. Ele zela por todos, Ele cuida de nós. E talvez a gente só se dê conta disso quando a gente se encontra nesse espaço de desfavorecido. Porque o sujeito que está no lugar de desfavorecer o outro, ele dificilmente percebe que alguém está sendo desfavorecido. Não sei, quando você está numa relação dentro da sua família, alguém levanta uma queixa contra você e fala, você faz isso, você faz aquilo, não me deixa falar, eu não tenho um espaço de acolhimento, eu não posso falar sobre os meus problemas, e denuncia a forma, inclusive, como você age, porque a forma como você age suprime o direito dessa pessoa a falar. Geralmente a gente tem uma reação muito comum, e fala assim, eu não faço isso. Não, isso eu não faço. Não, nunca fiz. Faz sim, hoje eu tenho 2 filhas ainda para me denunciar. Faz sim, papai, quando eu falo para a mãe. Não faço isso, Fê. As meninas, faz. Porque é uma reação muito comum, porque esse às vezes é um hábito de uma vida e a gente não percebe que a gente faz. O sujeito que desfavorece não percebe a história como o sujeito que é desfavorecido, sabe? Existem pontos de vistas diferentes. Somente quando a gente está nesse lugar de desfavorecido, de sofredor, de oprimido, de violentado, é que a gente consegue perceber algumas coisas. Então, cuidado. Nos espaços em que você habita, precisam ter a garantia de que todos tenham os seus direitos. Enfim, a Ruth sai, o texto diz. E o texto diz que em um determinado momento do dia, por acaso, o texto diz, por acaso, ela cai num campo de um homem chamado Boaz.
E duas coisas aqui, talvez, para a gente entender, você que está acompanhando desde a semana passada. Esse texto do livro de Ruth, eu disse, é cheio de ironias. É cheio de ironias. A gente diz que essa família de Elimeleque sai da terra do pão. Belém significa a terra do pão, mas não tem pão na terra do pão. Eles estão passando fome. Elimeleque, que significa Deus governa, Deus é o meu rei. De repente, Elimeleque sai porque Deus não está governando nada em Belém. Ele toma o governo da sua vida e vai justamente para a terra de Moabe. Você vê também, então, tem fome na casa do pão. Eu que deveria testemunhar de que Deus governa, eu tomo o governo da minha vida, no caso de Elimeleque, e Noemi, que significa justamente abençoada, alegre. Essa mulher se torna amarga e pede, inclusive, para chamarem-na de Marta. Vejam a ironia do texto. Então, duas coisas. Primeiro, Boaz, que aparece na história, e Boaz significa valente, aquele que tem força. Mas segundo, aqui tem uma expressão que parece mais uma provocação da autora do texto, porque esse texto provavelmente foi escrito por uma mulher. E quando a autora do livro diz assim, por acaso, Ruth foi parar no campo de Boaz, por acaso, me parece uma ironia da autora do texto. Nós aprendemos na tradição judaico-cristã, porque também os judeus nos ensinaram assim nos seus textos, que neste mundo não há casualidade, não há nada por acaso. Nós não concebemos esse mundo, como ele fosse um palco do acaso, um cenário do fatalismo, onde a gente está aí à deriva da fatalidade das coisas. Nós concebemos o mundo como um lugar de providência divina, de providência de Deus. Então, quando a gente lê esse texto e vê essa autora escrevendo e dizendo assim, por acaso, ela foi cair bem justamente na terra do Boaz, a autora, me parece que ela está querendo provocar um efeito contrário, um efeito rebote, como se estivesse provocando a nossa consciência, a consciência dos leitores do texto, e dizendo, é claro que não é por acaso que ela caiu na terra do Boaz. É claro que as coisas acontecem também com uma providência divina. É claro que toda essa história está, de alguma maneira, sendo conduzida, apesar dos pesares, por Deus. Essa história está, sim, sob o cuidado de um Deus que se envolve na história dos seres humanos e um Deus que conduz esses seres humanos. Talvez o por acaso, ou por ironia, seja explicado com mais clareza por um texto que a gente gosta de citar do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos 8, 28, que diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês lembram desse texto? Então, eu não gosto muito dessa versão, porque eu acho que essa versão parece fazer com que a gente interprete a história como se a nossa história fosse um grande desenrolar de um script, de um enredo que já está escrito, que já está pronto. Então, essa versão parece que pode dar a gente o entendimento de que tudo o que acontece na nossa vida, acontece exatamente como deveria acontecer, está escrito. Então, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim, a gente não tem como se livrar, porque aquilo já está escrito, quando alguém pergunta, mas por quê? E aí a outra pessoa responde, porque Deus quis, não sabe responder a pergunta e joga na conta de Deus, porque Deus quis. Então, parece que essa versão de Romanos faz com que a gente entenda que toda a história já está escrita, e a gente não tem para onde fugir. E é por isso que eu não consigo conceber dessa maneira, porque tem muitas coisas que acontecem que a gente não tem porquê, não tem as respostas. E é por isso que eu gosto do texto, da versão da NVI, que diz, ao invés de dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela diz assim, em todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam. Olha a diferença, não é
todas as coisas cooperam para o bem. Não, em todas as coisas que acontecem, Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é o seguinte, não é que todas as coisas que acontecem como deveriam acontecer. Não é isso, até porque a gente não consegue, como eu disse, explicar muita coisa fica no questionamento, por que algumas coisas acontecem, a gente não consegue responder, mas basta a gente lembrar, quando a gente não tiver resposta do porquê isso aconteceu, ou porquê as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, mesmo através dessas coisas das quais a gente não tem resposta, Deus age para que a sua boa vontade se cumpra na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. Quer dizer, aconteceu, mas Deus vai agir para que a sua boa vontade continue agindo na sua vida. E eu não sei se a gente consegue entender isso, mas aqui tem uma mulher que está vivendo uma vida, um recomeço de vida, tendo passado pelo capítulo do sofrimento, mas é uma mulher que resiste, uma mulher que persevera, sai no meio do sofrimento para a luta, e ela cai por acaso, com D maiúsculo, né, no campo do homem chamado Boaz, porque Deus conduz a nossa vida. Essa é a fé do salmista, Deus conduz a nossa vida, porque a gente nunca está sozinho, embora aconteça o que aconteça, até os vales das sombras da morte, até aqueles lugares mais temerosos que a gente precisa enfrentar, Deus continua nos acompanhando e nos dando direções para que nós saibamos que Ele não nos deixa, Ele não nos abandona e Ele vai apresentando novas possibilidades diante de tudo aquilo que acontece, porque mesmo que a gente sofra, Deus ainda assim está com a gente. E ela cai, de alguma maneira, sendo conduzida no campo do Boaz, por acaso, por ironia. Porque a gente vai ver que o Boaz tem um papel interessante na formação daquela sociedade, daquilo que representava a família naquela sociedade. Então, quando ela chega na terra do Boaz, ela respeita o protocolo. Qual que era o protocolo? O protocolo era o seguinte: primeiro, no campo, na hora da colheita, passavam-se os ceifeiros. Os ceifeiros, eles iam justamente com suas foices cortando as espigas e deixando elas no chão, né? E eles não cortavam todas, porque eles precisavam deixar um pouco, pela lei, para os desfavorecidos, para as viúvas, para os estrangeiros, para os órfãos. Depois vinham as servas. As servas, elas vinham colhendo as espigas e fazendo os feixes, e carregavam essas espigas. Só que, além dos ceifeiros não poderem cortar todas as espigas, as servas também, que recolhiam as espigas cortadas, não podiam voltar para pegar mais. Elas só podiam fazer o feixe e levar aquilo que aguentavam, porque aquilo que ficava seria justamente para esses menos favorecidos, para os desfavorecidos. Quer dizer, não podia voltar para pegar, tinha que deixar lá. Por quê? Porque depois dos ceifadores, depois das servas, vinham justamente os órfãos, vinham justamente as viúvas, aqueles que não podiam trabalhar, seja a criança que tinham perdido seus pais e precisava comer, seja a viúva, a mulher que às vezes vendeu o seu corpo para poder comer, e justamente os estrangeiros. Né? Os estrangeiros também estavam nesse pacote de desfavorecidos. E essa questão do estrangeiro é problemática, porque pensa na complexidade que é o texto bíblico. O texto bíblico garante, pela lei, que o estrangeiro tenha direito. Inclusive, isso faz parte da espiritualidade judaica. Deus diz, olha, às vezes eu não quero oração, não. Eu quero que você se preocupe com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com o menos favorecido. Vocês com quem manda incenso, me dando sacrifício, mas eu quero que vocês se preocupem com eles. Mas tem estrangeiros e estrangeiros.
na Bíblia. E alguns lugares, como eu disse na semana passada, não eram legais para o povo de Israel. Um deles era Moabe, a terra de Moabe, onde existiam os moabitas, justamente por conta da sua origem incestuosa do povo. Entende? Isso está lá em Gênesis ainda. E essa questão é problemática. Por quê? Porque esses estrangeiros, do qual Ruth era, não eram bem aceitos no povo de Israel. Há um versículo, inclusive em Deuteronômio 23:3, em que a gente lê que nem os amonitas, nem os moabitas, Ruth era moabita, entrarão na terra do Senhor, na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23:3. Moabe é amaldiçoado por conta das suas origens incestuosas. Gênesis 19:37. Mas o livro de Ruth traz essa contradição dentro do contexto bíblico. Vejam só, porque por um lado, Deuteronômio declara que um moabita nunca entrará no povo escolhido, e por outro lado, Ruth, moabita, acaba entrando na genealogia de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 1, porque spoiler aqui para a semana que vem, a Ruth, ela é nada mais, nada menos do que, ou será, a bisavó do rei Davi. Vejam só, que o livro de Ruth, ele desenha um modelo de sociedade que se coloca contra a separação cultural que existia, inclusive por ordem moral, em Israel. O livro de Ruth diz que na sociedade formada segundo o Deus de Israel, o estrangeiro, aquele que causa repulsa, inclusive, ele tem um olhar de acolhimento, ele tem lugar de acolhimento. Ele recebe um olhar na sociedade de Deus, que nós poderíamos traduzir por reino de Deus, onde a gente diz, há lugar para você. O estrangeiro não é, da perspectiva bíblica, alguém digno de receber rejeição, aquele que é diferente, inclusive aquele que é diferente porque eu não concordo com a sua moral. O estrangeiro, ele é desenhado na Bíblia, e o livro de Ruth vem justamente combater uma lei do livro de Deuteronômio, dizendo que sim, ele é bem-vindo em nossa terra para refazer a vida dele, porque nem todo estrangeiro que vai para outra terra, vai por escolha. Há estrangeiro que vai para outra terra por conta de necessidade, como era o caso da Ruth, não só por escolha, mas por necessidade. E a Ruth está nessa leva, então, desse estrangeiro pegando as coisas no chão, desses estrangeiros pegando as coisas no chão. Mas é a primeira vez que ela está em um campo, e o que significa que há muitos riscos para essa mulher. Risco de ser estuprada, risco de ser repelida pelo pessoal de Belém, por ela ser uma estrangeira, risco de ser morta. E de repente chega o dono da terra, o texto diz, Boaz, e ele olha para ela e percebe uma mulher diferente entre os desfavorecidos. Ele percebe isso, não entre os ceifadores, que são seus servos, não entre as servas, as mulheres que também são suas servas, mas na terceira leva dos necessitados. E ele faz uma pergunta ao seu encarregado, ele diz, quem é aquela mulher? Eu estou vendo um rosto novo. Quem é? Quem é? Quem é? E eu acho interessante, porque essa pergunta, quem é uma pergunta que a gente deveria se fazer muitas vezes, sabe? Não no olhar de desconfiança, quem é? Mas quem é essa pessoa? Sabe? Quando eu olho no olho de uma pessoa, quando eu contemplo a sua face, eu dou o direito dela se aproximar, e eu também de eu me aproximar de histórias que não são minhas, de histórias que inclusive eu desconheço, mas que são histórias que podem se cruzar com as minhas histórias. Eu não sei se vocês entendem. Nós deveríamos pensar um modo de vida em que as pessoas sejam olhadas
No olho, porque olhar alguém nos olhos é uma maneira de dizer você é digno, você é digna, em vez de estabelecer julgamentos. Inclusive, algumas versões dizem que Boaz olhou com o coração, o que quer dizer no texto hebraico somente que ele olhou a inteireza dessa mulher. Algumas traduções dizem isso. É muito estranho pensar, né, às vezes no farol, quando alguém vem pedir, necessitado para a gente ignorar essa pessoa e não conseguir olhar nem no rosto dela, nem para dizer não. Eu tenho feito um exercício de, mesmo que eu vá dizer não, de olhar no olho, e numa cidade perigosa como a nossa, é sempre um risco, mas de olhar no olho e dizer, não, não tenho, não acho legal te dar isso agora, entende? Mas olhar no olho. Às vezes dentro de casa, a gente ignora, né? Às vezes a pessoa está conversando com a gente, contando, querendo ser ouvida, querendo ser vista, querendo falar da experiência do seu dia, e de repente você nem está olhando no olho da pessoa. É ruim isso, é ruim não ser notado. A gente gosta de ser olhado, a gente gosta de ser visto. Ninguém deve ser invisível. A invisibilidade é uma desgraça que corrói as nossas relações. E o Boaz, que é dono da terra, o Boaz, que é um homem rico, é um homem que tem coração, porque ele percebe entre os excluídos, aqueles que ele não deveria se importar, ele percebe entre os excluídos que tem gente diferente, que tem uma mulher lá atrás. Provavelmente, eu fico imaginando assim, quer dizer, né, a regra seria, se chegou agora, não vai sentar na janela do ônibus, né, espera a sua vez, você não vai vir aqui cantando de galo, né, cantando de rainha. Né, mas o Boaz pergunta, quem é ela? E o empregado dele diz, ela é Ruth, a moabita. Ela veio com Noemi. Eu ouvi a história dessa mulher. Daí ele se dirige a Ruth e diz assim, Ruth, você não precisa mais ir para a terra de ninguém, porque os ceifeiros eram os mesmos, os seus servos. Né? Quer dizer, eles trabalham para mim, né? As servas também. E os ceifeiros e as servas trabalhavam na mesma terra, mas esses desfavorecidos, eles passavam de campo em campo, de terra em terra, porque não sobrava tanta coisa assim, e eles iam passando. E o Boaz diz a Ruth, Ruth, você não precisa mais sair daqui, você pode ficar, não vá procurar nada em nenhum outro lugar. Eu não sei se vocês entendem o que ele está dizendo pelo contexto. O que ele está dizendo é, Ruth, não vá porque você vai correr risco. Ele está dizendo que ele vai proteger essa mulher do risco de ser violentada em outro espaço físico. Fica aqui, o mundo é perigoso, as leis divinas são boas, são belas, mas o mundo tem muita injustiça. O fato de a gente viver no mundo com leis boas não significa necessariamente que nós estamos protegidos daqueles que querem violar a lei. Não necessariamente você tem uma paridade entre a necessidade da lei e a obediência da lei. Não é verdade? Então o Boaz diz, fica aqui. E ele diz mais, se você precisar de água, pega com meus servos. Isso não era comum de acontecer. E ele diz mais ainda, você está com fome? Certo. Então vem almoçar aqui com a gente. Esse negócio é tão forte. É tão forte o que está acontecendo que a autora do texto diz que a Ruth não apenas comeu, mas ela se fartou. Uma mulher que passa fome, que teve o seu banquete depois de não sei quanto tempo, imagina. E ele ainda diz o seguinte, o que é uma subversão da lei. Olha só, ele olha para os servos, os ceifeiros, e diz assim, deixem a Ruth pegar o que quiser, do que já foi colhido. Do que já foi colhido. Não é aquilo que ficou para os desfavorecidos, mas aquilo que foi escolhido pelos ceifeiros e pelas servas. Esse Boaz, ele é um exemplo de servo de Deus. O servo,
ou a serva de Deus, eles não se limitam ao cumprimento da lei, eles vão além da lei. Existe uma exceção da lei aqui, eu não sei se está claro para vocês, porque o nosso coração, diante da necessidade, ele não é movido por lei, o nosso coração é movido por generosidade, generosidade que excede a lei. Tem lei, é boa, ok. Paulo fala que a lei de Deus é boa e que a gente cumprir a lei é uma coisa justa, mas ir além da lei, esse é o ponto de vista da generosidade. Talvez é onde a gente demonstre mais o nosso coração, esteja mais exposto também. É o que Jesus diz no Sermão da Montanha: eu não vim abolir a lei, mas eu vim ensiná-la, reinterpretá-la. E vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo, não se mantenham, não se limite somente à lei, porque só de vocês pensarem, também vocês já transgridem. Quer dizer, ultrapassem, excedam aquilo que a lei manda. E o livro de Ruth nos mostra isso. A lei dizia em Deuteronômio que Israel não deveria se misturar com o povo de Moabe. Mas existe, além da lei, sabe o quê? A graça de Deus, que excede a lei, que honra uma estrangeira. A generosidade de Deus para com Ruth foi mais importante do que as suas origens duvidosas. E excedeu a lei que está no próprio livro de Deuteronômio. Ele excede a lei, Deus excede a lei, em Jesus Cristo Ele excedeu a lei. Com Deus, a nossa vida, meu irmão, minha irmã, ela não é mecânica, ela não é um lugar de cumprir, dar cheque, cumprir, sabe? Não, com Deus a nossa vida, ela é, ok, eu entendi o princípio que foi me dado pela lei, a lei é boa, e eu vou, na medida das possibilidades, Senhor, eu vou fazer o melhor que eu puder. E quando a gente vê, a gente está fazendo para além da lei, por generosidade, por amor. E o texto diz que ela volta com 20 quilos de comida. 20 quilos de comida, e Noemi fala: minha filha, onde você foi pegar espiga? Além da gente ser pobre, você assaltou uma casa, né? A gente já não está bem reputado aqui, você aparece com 20 quilos de comida, sendo você e eu necessitadas, né? Quer dizer, não tem nada que explique essa história, nada que feche. E a Ruth diz assim: eu estava na terra de um homem chamado Boaz. E aí, eu fico imaginando a cabeça da Noemi, a mulher que no capítulo 1, havia dito: não me chamem mais de Noemi, alegre, abençoada, me chamem de Mara, porque Deus se esqueceu de mim, Deus foi bom com vocês, mas não comigo. Agora ela volta e diz: Deus é bom, Deus é bom. E não apenas porque ela está vendo 20 quilos de comida, mas porque ela se lembrou de quem era o Boaz. O Boaz era sobrinho do seu falecido marido Elimeleque, um homem rico, dono de terra, o que o colocava na condição de um resgatador daquela família. Para encurtar a história, o resgatador era esse homem que, diante da morte de um parente seu, sobretudo se esse parente não tivesse deixado filhos, esse homem poderia comprar a sua propriedade, assumir a sua esposa como sua mulher, ter um filho com ela, para que o legado e a herança daquele falecido continuasse, e o nome daquela família não fosse interrompido. Era como andava a sociedade daquela época. E o Boaz, então, aparece como a possibilidade do recomeço de uma história. De uma história. E o capítulo 2 termina com a Noemi. Imagino eu, aqui, quando eu leio e vou lendo, construindo toda uma cena na sua cabeça. Provavelmente pensando: então eu pensei que tinha sido o fim, mas não era o fim. Não era o fim. Ainda há uma história a ser escrita. E a gente vai parar por aqui hoje. A gente vai parar por aqui. Porque, vocês falaram? Estão reclamando que eu estou pregando 2 horas.
Mas eu gostaria que você levasse algumas coisas dessa noite para você. Que você não ficasse só com o roteiro dessa história, mas pontuar algumas coisas que eu já disse para você, para entender que a história dessas duas mulheres também reflete um pouco da nossa história. Primeiro no meio do luto, lute. No meio do luto, lute. Ainda que as pessoas não calculem o quanto foi custoso para você dar esse passo. No meio do luto, lute. Lute com toda a sua força, sabe? Se dar um passo para você é o milagre que você precisa na sua vida, ore para que Deus te dê força para dar esse passo e viver esse grande milagre. Vá à luta, sabe? Vá à vida, saia de casa, né? Faça o que você tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai fazer pela gente aquilo que a gente pode e deve fazer. Deus vai nos dar ambientes de graça, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar condição, Deus vai derramar sua graça e vai nos colocar e conduzir em lugares, mas a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. No meio do luto, lute. 2, onde quer que você esteja, pense na possibilidade de construir em torno de você ambientes onde todos tenham direitos. Eu não estou falando aqui, eu acho que vocês entenderam na maturidade, eu não estou falando aqui de capricho, eu não estou falando aqui de desejos, né? Não, eu estou falando de direitos. Para a gente chegar no capricho, nos desejos, a gente precisa percorrer um grande caminho ainda. Mas se a gente vive em ambientes em que direitos básicos, eles são suprimidos, a gente precisa rever algumas coisas na nossa trajetória de vida. Sabe, não deixe que na sua casa haja pessoas que tenham seus direitos não garantidos, suprimidos. Não é legal quando o silêncio de uma pessoa significa o pavor da violência que ela vai sofrer se ela disser alguma coisa que pode constranger uma família. Crie, inclusive no ambiente familiar, e aqui nessa comunidade também espaços onde as pessoas tenham direito de dizer aquilo que pensam, aquilo que sentem, para que mesmo que confrontem as nossas morais, elas se sintam acolhidas e não violentadas. 3, seja uma verdadeira mulher, um verdadeiro homem de Deus. Né? Não se restrinja somente ao cumprimento da lei, sabe? A gente tem que sair desse lugar de ficar somente executando regras, cumprir. Não, vá além, exceda em bondade, exceda em generosidade, exceda em graça, exceda em paciência, exceda em misericórdia, exceda na busca por sabedoria, exceda, vá além. Não fica conformado com a lei, não. Vá além. É isso que o Boaz fez. E 4, sempre que você perceber que a generosidade bateu na sua porta, mesmo nesse momento que a gente diz, Deus esqueceu, ou que a gente está dizendo, Deus se esqueceu de mim, sabe? Faça como Noemi, diga assim, Deus é bom, Ele enviou um resgatador. Ele enviou um resgatador. Eu não sei se você consegue ver alguém nessa história que simbolicamente se compara ao Boaz na nossa fé, o nosso resgatador, Jesus Cristo. O que seria da gente se nós não tivéssemos um resgatador? O que seria da gente se a gente passasse a vida inteira tentando cumprir regras, sabe? Esquece esse negócio de construir a sua vida somente por você mesmo. A gente precisa também de um resgatador dos nossos sonhos, um resgatador das nossas forças, um resgatador da nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso resgatador.
Então, meu irmão, minha irmã, resista, persevere, insista. Os campos da vida, eles estão aí para que haja colheita. Para que haja colheita, e Deus sempre vai aparecer nos apresentando a figura de Jesus, aquele que veio para nos resgatar. Amém?